3 domésticas em 3 dias, todas chorando na calçada da mansão mais comentada de Nova York. O bilionário Richard Alencar não tolerava erro, emoção ou empatia. Mandava embora como quem troca de canal. Mas naquela manhã, algo fora do roteiro ia acontecer. A campainha tocou às 7 em ponto. Mrs. Coleman, a governanta inglesa, abriu a porta com um olhar cansado. Do lado de fora, uma jovem morena, de expressão doce e postura firme, segurava uma bolsa velha com as 2 mãos. Você é nova? Sim, senhora. Amara Torres. Vim para a vaga de assistente doméstica. Mrs. Coleman suspirou. Entre, mas um aviso. Aqui, quem tem coração, sofre. E se conseguir chegar viva até o almoço, já é milagre. Amara baixou o olhar. Precisava daquele trabalho. A mãe estava internada em Queens e o aluguel já tinha aviso de despejo colado na porta. A mansão era absurda. Janelas imensas, mármore frio e um silêncio que parecia gritar. O senhor está na sala de estar, disse a governanta apontando o corredor. Amara caminhou devagar. No fim do corredor, de costas para a janela panorâmica, um homem numa cadeira de rodas observava o jardim congelado. Senhor Alencar, bom dia, eu sou... Está atrasada. A voz era cortante. Amara olhou o relógio. 7:04. O metrô atrás. 7:07. Não há justificativas na minha casa. Ele girou a cadeira. Tinha cerca de 42 anos, cabelo negro impecável, barba rala e olhos que pareciam feitos de aço. Seu nome? Amara, senhor. Amara Torres. Nome curioso. Ele pegou uma prancheta e entregou uma folha. Lista de tarefas. Quero a biblioteca reorganizada em ordem alfabética. Todos os 800 livros limpos, um a um, até a hora do almoço. 800? Ou pode voltar para o metrô? Amara engoliu o medo. Eu faço, senhor. Duvido, disse ele, voltando a encarar o jardim. As horas arrastaram. Amara subia e descia a escada, tirando pó de capa em capa, sem pausa. Ao meio-dia, o suor escorria pela testa e as mãos sangravam. Richard apareceu na porta. Faltam 30 minutos. Ela apenas assentiu e continuou. Quando o relógio marcou 12:59, Amara desceu da escada. Terminei, senhor. Richard observou o ambiente limpo e cheirando a livro novo. Cristaleira. Quero cada taça polida e sem marcas. E saiu sem olhar para trás. Amara respirou fundo. Ela não ia desistir. À noite, Mrs. Coleman encontrou-a de pé, lavando a cozinha. Garota, você é feita de ferro? Sou feita de necessidade, senhora. No escritório, Richard olhava as câmeras da casa. Ela ainda estava ali. Não chorava, não pedia folga, não reclamava. E isso o irritava profundamente. 2 anos antes, Richard perdera o movimento das pernas num acidente de helicóptero. A noiva o deixara uma semana depois, dizendo que não sabia amar um homem preso a rodas. Desde então, ele transformou a casa num campo de provas para destruir a esperança dos outros. Na manhã seguinte, Amara voltou. Mrs. Coleman abriu a porta surpresa. Voltou mesmo? Voltei. Que Deus tenha piedade. Richard já esperava, tomando café preto na varanda. Você não aprendeu a lição? Aprendi que contas não esperam, senhor. Hoje vai limpar todas as janelas, por dentro e por fora. São 72. Certo, senhor. E se eu vir uma mancha, vai embora. O dia foi longo. Enquanto Amara subia a escada com baldes e panos, Richard observava da sala. Esperava vê-la quebrar, mas ela não quebrou. Quando ele apontou um suposto risco invisível no vidro, ela apenas limpou de novo. Você não tem orgulho? Provocou. Tenho, senhor. Orgulho de não desistir. A resposta ficou no ar. Richard virou a cadeira e saiu. Era a primeira vez em anos que alguém o fazia calar. À tarde, ele apareceu no quintal. Por que você precisa tanto disso? Minha mãe está em tratamento. O hospital não é barato. E eu sou o bilionário que tem que resolver sua vida? Eu não pedi ajuda, senhor. Só pedi trabalho. Silêncio. Por um segundo, ele quase respeitou aquela mulher. Quase. Mais tarde, mandou-a limpar o salão de festas, fechado desde o acidente. Amara entrou e viu fotos nas paredes. Richard em pé, sorrindo ao lado de uma mulher loira. Taças nas mãos, um piano ao fundo. Curiosa? A voz dele soou atrás dela. Desculpe, senhor. Essa era minha vida. E acabou. O senhor ainda pode recomeçar. Ele riu com amargura. Recomeçar? As pessoas não recomeçam quando estão quebradas. Amara o encarou. O senhor não está quebrado. Só se trancou na dor. Richard ficou mudo. Saia. A voz veio fraca. Senhor, eu só... Saia. Agora. Naquela noite ela pensou em não voltar. Mas às 5 da manhã já estava de pé. Quando chegou, ele
Ele não mandou ordens absurdas. Parecia calado. Às 10, um carro preto estacionou. Dele saiu Dona Eleanor, mãe de Richard, uma mulher elegante, cabelos prateados e expressão serena. Você é nova? Sim, senhora. Quantos dias já sobreviveu? 3. Eleanor riu. Então você é especial. Richard apareceu. Mãe, não era hora de visita. Era hora de intervenção, respondeu ela firme. Eles entraram na biblioteca. Amara continuou limpando, mas ouvia. Filho, você não é o homem que eu criei. Eu morri no helicóptero. Mentira, você só se escondeu atrás da cadeira. Eu perdi tudo, mãe. Não tudo, só a coragem. Silêncio pesado. Quantas moças você já humilhou esse ano? Perguntou ela. Ele desviou o olhar. Eleanor saiu, enxugando os olhos. Moça, disse a Amara, venha cá. Amara se aproximou tímida. Ele te tratou mal? Bastante, senhora. E por que não foi embora? Porque eu preciso continuar. Eleanor olhou para o filho. Está vendo? Essa menina tem algo que você perdeu. Depois, virou-se de novo para Amara. Você dança? Um pouco nas festas da igreja quando eu era criança. Então vai dançar aqui, no evento beneficente da família, daqui a 15 dias. Richard se virou incrédulo. Mãe, o quê? Você ouviu? Ela vai dançar. Uma empregada dançando para empresários? Ridículo. Ridículo é ver um homem com tudo desistir da vida. Eleanor foi embora, deixando o caos. Richard olhou para Amara furioso. Isso é culpa sua. Eu não pedi nada disso. Pois vai dançar, e eu vou rir quando for um desastre. Talvez o senhor ria de nervoso por ver alguém ainda tentando, respondeu ela antes de sair. Noite após noite, Amara treinava sozinha no salão. Sem música, sem plateia. Errava, caía, levantava. Richard observava escondido e pela primeira vez sentia inveja. Inveja da força dela. Uma madrugada, ele entrou no salão. Você vai se machucar. Já me machuquei pior ficando parada. Você força demais. A dança é leveza. Ele moveu os braços, demonstrando. O senhor dançava. Dançava antes. Ela sorriu. Então me ensine a escolher a música. Ele hesitou. Amanhã às 8. Na noite do evento, a mansão parecia um palácio. Luzes, flores e convidados chegando em carros pretos. Richard odiava cada segundo. Sua mãe estava deslumbrante, orgulhosa. Está lindo, filho. Lindo e inútil. Hoje você vai se lembrar de quem é. Quando o relógio marcou 9, Eleanor subiu ao palco. Senhoras e senhores, antes do leilão, teremos uma apresentação muito especial. Ela sorriu. Com vocês, Amara Torres. Richard prendeu a respiração. Silêncio. Nada de música. Nos bastidores, alguém, Patrícia, claro, sabotara o som. Mas Amara entrou mesmo assim. O vestido vermelho reluzia sob as luzes. Ela foi até o centro e começou a bater palmas. Devagar. Pam, pam, pam. Logo o público acompanhava. Sem orquestra, só ritmo e coragem. E ela dançou. Com o corpo, com a alma, com a verdade. Richard assistia mudo. A sala inteira vibrou quando a música finalmente voltou. Mas ninguém tirava os olhos dela. Era emoção pura. No final, ela parou e olhou diretamente para ele. Desceu do palco e estendeu a mão. Dance comigo. Eu não posso. Pode sim, do seu jeito. E ele segurou a mão dela. O salão ficou em silêncio. Ela dançou ao redor da cadeira, os dois se movendo juntos. E Richard chorou. Sem vergonha, sem máscara. Pela primeira vez, sentiu-se vivo. Quando a música terminou, aplausos tomaram a mansão. Eleanor chorava. Amara sorriu e fez reverência. Richard apenas sussurrou. Obrigado. De nada, senhor. Me chame de Richard. Na manhã seguinte, o sol entrava pelas cortinas da cozinha de mármore. Amara chegou cedo, de uniforme, achando que tudo voltaria ao normal. Mas ao entrar, encontrou Richard esperando com uma xícara de café e um olhar diferente. Bom dia, senhor. Quer dizer, Richard, sente-se, por favor. Amara obedeceu confusa. Ele respirou fundo, como quem ia começar algo que nunca aprendeu a dizer. Eu te devo um pedido de desculpas. Ela piscou, sem entender. Por cada palavra cruel, cada humilhação, cada olhar de desprezo. Senhor, não precisa. Preciso sim. Ele a interrompeu. Você me mostrou o que médicos, psicólogos e remédios não conseguiram, que ainda há vida depois da dor. Richard abriu uma pasta sobre a mesa e tirou um envelope. Isso é para você. Uma bolsa integral na Academia de Artes de Miami, com todas as despesas pagas. Amara ficou sem reação. Eu não posso aceitar. Pode, e vai. Você não é uma empregada comum, Amara. É uma artista. Ela segurou o envelope com as mãos trêmulas. Por quê? Por que fazer isso por mim? Porque você me salvou. E agora eu quero retribuir. Ele
fez uma pausa, o olhar preso nas próprias mãos. Eu também decidi voltar à fisioterapia. Sério? Sim. Talvez eu nunca ande como antes, mas se você conseguiu subir num palco sem música, eu posso tentar ficar de pé sem medo. Amara sorriu, lágrimas nos olhos. O senhor vai conseguir. Eu sei que vai. Então prometa que não vai desistir da dança. Prometo. Os meses seguintes mudaram tudo. Amara trocou o uniforme pelo colante e pelas sapatilhas. Treinava todos os dias na academia, ao lado de bailarinos profissionais, enquanto Richard se reerguia, um passo por vez, entre barras de metal e dor. As sessões eram longas, mas ele insistia, não por teimosia, e sim por esperança. 3 meses depois, Amara voltou à mansão para uma visita. Encontrou Richard na varanda, suando, de pé com o apoio de 2 bengalas. Eu avisei que você ia conseguir, disse ela sorrindo. 3 passos inteiros, respondeu ele ofegante, com um brilho nos olhos que ela nunca tinha visto. Cada passo vale uma vitória. E você? Minha primeira apresentação profissional é em 2 semanas. 15 dias depois, Teatro Adrienne Arsht Center, em Miami, lotado. Cortinas vermelhas, público elegante, e no meio da plateia, Richard Alencar, ao lado da mãe e da mãe de Amara, Dona Teresa, recuperada do tratamento. A orquestra começou a tocar. Amara entrou, vestida de branco, e dançou como quem escreve poesia com o corpo. Cada movimento contava sua história, da menina da periferia ao palco dos sonhos. No meio da apresentação, olhou para Richard. Ele estava de pé, apoiado nas bengalas, chorando em silêncio, aplaudindo antes mesmo do fim. Amara finalizou o giro, ajoelhou e estendeu a mão na direção dele, como naquela noite da mansão. A plateia explodiu em aplausos. Depois do espetáculo no camarim, Richard entrou devagar, com a ajuda de uma bengala só. Você conseguiu. Nós conseguimos, respondeu ela sorrindo. Não, Amara. Você me ensinou o que é coragem. Eu só reaprendi a viver. Meses depois, uma placa dourada foi instalada na entrada de um novo prédio em Little Havana. Instituto Amara Torres. Escola de Arte e Dança para jovens sem recursos. Financiado pela Fundação Alencar. Richard estava ao lado dela na inauguração. Você fez isso acontecer, disse Amara. Não, ele sorriu. Você apenas me ensinou a acreditar. Crianças corriam pelo salão, ensaiando os primeiros passos de balé. Mães observavam, emocionadas. O som dos risos preenchia o espaço onde antes havia silêncio. Amara olhou para Richard, ainda de bengala, mas caminhando sozinho. E pensar que o senhor dizia que não acreditava mais em recomeços. O senhor morreu naquela cadeira. Hoje sou só Richard. E o recomeço tem o seu nome. Ela riu e apertou a mão dele. O vento soprava suave, fazendo o letreiro da escola balançar ao sol. Às vezes, tudo o que a vida pede, disse Amara, é um passo. E alguém para estender a mão, completou ele. Se essa história te tocou, deixe o coração falar. Quantas Amaras e Richards passam pela sua vida todos os dias? Quantas pessoas só precisam de uma chance, de um gesto, de fé? Se você acredita que coragem muda destinos, curta agora. Comente sua vitória e compartilhe esperança. Escreva nos comentários, eu escolho continuar. Meses se passaram e o Instituto Amara Torres cresceu mais rápido do que qualquer um imaginava. Crianças de bairros pobres de Miami vinham todos os dias, com os olhos cheios de sonhos e os pés descalços, aprender a transformar dor em arte. As paredes, antes brancas e vazias, agora estavam cobertas de desenhos, fotos e frases que os alunos escreviam com giz colorido. No meio de uma delas, uma frase em letras grandes chamava a atenção. A vida não precisa ser perfeita, só precisa continuar dançando. Amara dava aulas todos os dias, sem descanso, e cada aluno novo era como uma versão mais jovem dela mesma. O menino que dançava para esquecer a violência em casa. A garota tímida que nunca acreditou que tinha talento. O adolescente que usava a música para sobreviver à dor. Amara via neles o que Richard tinha visto nela. Esperança disfarçada de resistência. Richard também mudara. Trocou os ternos frios por roupas simples e começou a visitar o instituto sempre que podia. A cada visita caminhava mais longe. 10 passos viraram 20, depois 30. As bengalas ainda o acompanhavam, mas já não eram símbolo de fraqueza, e sim de vitória. Uma tarde, Amara estava sentada no chão com os alunos, ensinando uma nova coreografia. Richard chegou, observou por alguns segundos e bateu palmas. Você transformou um
sonho em legado. Amara sorriu. Eu só plantei a semente. O senhor regou com fé. Já te falei para parar de me chamar de senhor. Ela riu. Desculpe, Richard. Ele se aproximou devagar. Sabe, Amara, por muito tempo eu achei que a cadeira era o fim da estrada. Mas você me provou que, às vezes, o fim é só o começo contado de outro jeito. Amara o olhou nos olhos. E eu achava que a pobreza era a minha sentença. Até o senhor me mostrar que eu podia escrever a minha própria história. Os dois sorriram, cúmplices de um destino que o acaso tinha costurado com perfeição. Naquele dia, o Instituto recebeu uma visita inesperada. Dona Eleanor, com o mesmo sorriso doce e firme, entrou com flores nas mãos. Meus parabéns, meus queridos. O que vocês fizeram aqui é mais que uma escola. É um milagre em movimento. Amara a abraçou com carinho. Foi a senhora quem acreditou primeiro. Eleanor segurou as duas mãos da jovem. Não, eu só acendi a luz. Foi você quem dançou na escuridão. Meses depois, o Instituto ganhou reconhecimento nacional. Reportagens, doações, convites para palestras e apresentações. Amara subiu ao palco do Kennedy Center em Washington, ao lado de jovens de todo o país. Falou sobre fé, sobre coragem e sobre o poder de acreditar em quem ninguém acredita. Richard estava na plateia, emocionado, com lágrimas escondidas atrás de um sorriso orgulhoso. Naquela noite, ele escreveu algo em um papel e deixou no camarim dela. Obrigado por ter me ensinado a andar de novo, por dentro. 2 anos se passaram desde aquela primeira dança na mansão. O Instituto se expandiu para Los Angeles e Houston, ajudando centenas de jovens. Amara tornou-se uma referência na arte e no impacto social. E Richard, agora conselheiro do projeto, caminhava com passos firmes, sem bengalas. Na cerimônia de reinauguração do prédio principal, ele subiu ao palco, sem ajuda. O público se levantou, aplaudindo. Amara correu até ele e o abraçou forte. Eu te disse que você conseguiria. E eu te disse que o impossível só precisa de uma chance. O auditório inteiro vibrou. Crianças, professores, famílias, todos choravam e sorriam ao mesmo tempo. Richard pegou o microfone, olhou para Amara e disse: um dia ela dançou sozinha e o mundo inteiro parou para olhar. Hoje, ela fez milhares dançarem com ela. E eu continuo aprendendo com você, respondeu Amara. Eles se olharam e por um instante o tempo parou, como na primeira dança. Lá fora, o sol se punha devagar sobre o letreiro dourado do Instituto. As luzes acendiam uma a uma, refletindo nas janelas. E enquanto as crianças treinavam, Amara e Richard ficaram lado a lado observando em silêncio, porque sabiam que o destino deles tinha começado com algo simples, uma mão estendida, um passo de coragem, uma dança que jamais terminaria. Se essa história te emocionou, deixa teu coração falar nos comentários. Escreve "Eu escolho recomeçar" e compartilha com alguém que precisa acreditar de novo. Porque às vezes tudo que falta para mudar o mundo de alguém é você ter coragem de dançar no escuro. Anos se passaram. O Instituto Amara Torres já não era apenas uma escola, era um símbolo. O prédio principal, em Miami, se tornara ponto de visita de artistas, jornalistas e jovens de todos os cantos das Américas. As paredes estavam cobertas por fotos de formandos, troféus e frases que pareciam respirar esperança. No centro do corredor principal, uma delas era a preferida de Richard. Quem dança com coragem nunca cai, apenas muda o ritmo. Amara estava diferente, mais madura, reconhecida, mas com o mesmo brilho de quando limpava janelas e sonhava em dançar. Naquela manhã, ela caminhava pelo pátio com uma menina de 12 anos chamada Isabela, uma aluna que havia perdido os pais num incêndio. Professora, a senhora acha que um dia eu posso dançar num palco grande? Amara sorriu e se abaixou. Isabela, o palco não é o importante. O que conta é o que você sente quando a música começa. E o que a senhora sente? Amara olhou para o céu. Gratidão e um pouquinho de saudade. Dentro do escritório, Richard observava a cena pela janela. Usava um terno leve, sem gravata. Já andava sem ajuda, com passos lentos, porém firmes. Cada um conquistado com suor e fé. Mrs. Coleman, agora aposentada, ainda o visitava de vez em quando e dizia sempre o mesmo. Eu te avisei, garoto. Aquela menina ia mudar tudo. E ele respondia com um sorriso silencioso. Certa noite, Amara ficou sozinha no estúdio principal. As luzes estavam apagadas. Só a lua atravessava as cortinas. Ela começou a dançar devagar
devagar, sem música. Cada passo era uma lembrança do primeiro dia na mansão, das lágrimas, da coragem, da mão que ele estendeu. Quando terminou, Richard estava encostado na porta, observando em silêncio. Você ainda dança quando ninguém está vendo, disse ele. Sempre, respondeu ela. É quando o coração fala mais alto. Richard entrou, se aproximou e entregou um envelope. O que é isso? Uma carta? Posso abrir agora? Deve. Amara abriu com cuidado. Dentro havia um convite impresso em papel dourado. Fundação Alencar e Instituto Amara Torres convidam para a Cerimônia Internacional da Esperança, Nova York. Lá regalou os olhos. Uma premiação? Mais que isso, o mundo vai conhecer o que você construiu. Ela riu nervosa. Eu não fiz nada sozinha. Fez sim. Eu só aprendi a caminhar. Você ensinou o mundo a se levantar. No grande evento em Nova York, o salão estava lotado. Representantes de diversos países, autoridades, artistas. Quando anunciaram o nome dela, o público se levantou em aplausos. Amara subiu ao palco, elegante, confiante, mas com o mesmo olhar de antes, o de quem sabia de onde veio. Ela respirou fundo e começou. Eu era uma menina sem sapatos e sem chance. Um homem quebrado me ensinou que às vezes a dor vem para nos reconstruir. Ela olhou para Richard, sentado na primeira fila. Hoje eu entendo que a vida é como a dança. Às vezes a música para, mas a gente continua no compasso do coração. Aplausos ecoaram. Ela chorou. Ele também. E quando desceu do palco, ele abriu os braços como sempre fazia quando queria dizer tudo sem precisar de palavras. Mais tarde, já no hotel, Amara ficou na varanda olhando as luzes da cidade. Richard chegou, encostou na grade ao lado dela. Sabe o que é engraçado? O quê? 2 sobreviventes de mundos diferentes. E foi a dor que nos apresentou. Não foi a dor, disse ela. Então o quê? Amara sorriu. A fé. Os dois ficaram ali, observando Nova York brilhar abaixo deles. O vento frio passava, mas o silêncio entre os dois era quente, leve, quase sagrado. 1 ano depois, no aniversário de 10 anos do Instituto, eles inauguraram uma nova ala dedicada à reabilitação física de artistas. Richard fez questão de colocar o nome de Amara na placa. Centro Amara Torres, onde o corpo reaprende o que o coração nunca esqueceu. Durante o discurso, ele disse: um dia eu a vi dançar quando o mundo inteiro parecia mudo. Hoje, o mundo inteiro ouve o som que ela criou. O público aplaudiu de pé. Amara se aproximou e o abraçou. E o Senhor, que dizia não acreditar em recomeços, agora ajuda os outros a começarem de novo. É o mínimo que posso fazer por quem me ensinou a levantar. O tempo passou, mas a história dos dois continuou a inspirar gerações. O Instituto formou milhares de alunos, virou documentário e a dança de Amara se tornou símbolo de superação. E sempre que alguém perguntava como tudo começou, ela sorria e respondia, com uma porta aberta, uma segunda chance e um homem que aprendeu a dançar de novo, com o coração. Se essa história te tocou, escreve nos comentários. Eu escolho acreditar. Compartilhe com alguém que já pensou em desistir, porque talvez o que falta para mudar uma vida é só uma mão estendida e a coragem de continuar o passo. 5 anos depois, o Instituto Amara Torres se tornara uma referência mundial. Revistas internacionais chamavam de o lugar onde os sonhos dançam outra vez. De fora, o prédio era grandioso, moderno, cheio de vidro e luz natural. Mas o que mais chamava a atenção era o que acontecia dentro. Centenas de jovens encontrando um propósito. Amara caminhava pelos corredores com o mesmo jeito calmo de sempre. Parava para corrigir um passo aqui, elogiar um movimento ali. Para ela, cada aluno era uma história viva, um corpo contando o que as palavras não conseguiam dizer. Do outro lado da cidade, Richard saía de uma reunião do conselho da fundação. Estava completamente recuperado. Andava com firmeza, sem bengalas, com o mesmo olhar determinado de quem renasceu. Mas agora havia algo novo nele: paz. Nos últimos anos, dedicara sua fortuna a financiar projetos sociais inspirados no Instituto. E sempre dizia o mesmo: o lucro mais valioso é ver alguém acreditando outra vez. Numa tarde de outono, Richard foi ao Instituto sem avisar. Quando chegou, ouviu risadas e música ecoando pelo salão principal. Abriu a porta devagar. Lá dentro, Amara ensinava a um grupo de crianças uma coreografia sobre o tema recomeçar. Ela girava com leveza, e o sol atravessava as janelas, fazendo o ar brilhar em poeira dourada. Por um instante,
ele voltou no tempo. Viu a menina cansada da primeira vez, limpando livros na biblioteca e dizendo com coragem: "Eu tenho orgulho de trabalhar." Agora, ela era a mulher que ensinava o mundo a sonhar. "Vai ficar só olhando?" disse Amara, rindo sem parar de dançar. Richard entrou, aplaudindo. "Estou só certificando que ainda é a melhor aluna da casa." "Eu? Nunca fui sua aluna." "Foi sim." Ele se aproximou. "Você me ensinou a andar, lembra?" As crianças pararam curiosas. "Ele era aluno da professora?" perguntou uma delas. Amara riu. "Ele ainda é, só que agora anda sem precisar de ajuda." Richard piscou para as crianças. "Verdade. Mas continuo precisando de alguém para me lembrar que a vida não acabou." O tempo passou rápido naquele dia. Depois da aula, os dois ficaram no jardim do instituto, observando o pôr do sol refletindo nas janelas. "Você já pensou em parar, Amara?" "Parar de quê?" "De ensinar, de dançar." Ela pensou por alguns segundos. "Nunca. Dançar é a minha oração. É o que me mantém viva." Ele olhou para o horizonte. "E eu achava que oração era só quando a gente falava com Deus. É também quando a gente escuta Ele no silêncio," respondeu ela. Naquela mesma semana, o instituto completaria 15 anos. Eles planejavam um espetáculo comemorativo com todos os alunos antigos, inclusive os primeiros. Richard insistiu em participar. "Eu quero dançar dessa vez." "O quê?" Amara riu. "Você no palco?" "Sim, com você, uma última vez." O teatro em Miami Beach lotou. Mais de 1000 pessoas. Luzes, câmeras, expectativa. Quando o som começou, Amara entrou, vestida de branco. Richard veio logo atrás, de terno simples, caminhando firme. E ali, sob o mesmo reflexo dourado de anos atrás, eles dançaram juntos. Ele, com movimentos contidos e fortes. Ela, com leveza e graça. E no centro do palco, se encontraram. Mãos unidas, olhares trocados, tempo suspenso. Quando a música parou, ninguém respirou. Por alguns segundos, o silêncio dominou o teatro. Então, uma única palma, depois outra, e de repente, uma multidão aplaudindo de pé, gritando, chorando. Richard, emocionado, sussurrou: "Eu nunca imaginei que a vida pudesse ser tão bonita." Depois da queda, Amara segurou a mão dele. "A queda nunca é o fim, Richard. É só o começo do passo seguinte." Aplausos ecoaram como ondas. E ali, naquele palco, diante de 1000 testemunhas, um homem que um dia viveu nas sombras e uma mulher que nasceu entre dificuldades mostraram ao mundo que recomeçar é possível. Depois daquela noite no teatro, a história de Amara e Richard correu o mundo. A imprensa os chamou de o milagre da dança, mas eles sabiam, não era milagre, era coragem. 2 anos se passaram. O Instituto Amara Torres já tinha filiais em México, Chile e Colômbia. Centenas de jovens de comunidades pobres encontraram ali o mesmo caminho que Amara um dia encontrou. Uma porta aberta e alguém que acreditou. Amara agora dividia o tempo entre as aulas, palestras e os novos projetos. Mas todo sábado, sem falta, voltava para o estúdio onde tudo começou. O mesmo chão de madeira gasto, o mesmo espelho trincado no canto. Ela nunca quis trocar. Dizia que aquele espelho era como a vida, quebrado, mas ainda refletindo beleza. Richard também estava diferente, com os cabelos um pouco mais grisalhos e o sorriso mais leve. Ele coordenava a Fundação Nova Esperança, que financiava programas de arte e reabilitação física em todo o país. Quando perguntavam o motivo, ele sempre dizia: "Porque alguém acreditou em mim quando eu não acreditava mais." Uma tarde, Amara recebeu uma carta com o selo da ONU. Ao abrir, quase deixou o papel cair. "Você foi indicada ao Prêmio Internacional da Coragem Humana." Os olhos marejaram. Correu para contar a Richard, que estava no jardim ajudando uma das crianças nas aulas de fisioterapia. "Você não vai acreditar", disse ela, mostrando o envelope. Ele leu e sorriu. "Eu acredito sim." "Richard, isso é demais. É justo. Você mostrou ao mundo que o impossível pode dançar." O evento aconteceu em Genebra, um auditório lotado com representantes de dezenas de países. Amara subiu ao palco sob aplausos longos, emocionada. O discurso dela foi simples, mas ninguém esqueceu. "Eu não sou heroína. Só fui alguém que caiu e escolheu levantar dançando." Olhou para Richard, sentado na primeira fila. "E essa história não é minha, é de todos os que nunca desistiram." Depois da cerimônia, o casal caminhou pela beira do lago Leman, o vento frio batendo no rosto. Richard parou e a olhou, sério. "Sabe, Amara, eu passei metade da vida tentando controlar tudo, e quando perdi o
controle, achei que tinha perdido a vida. E o que descobriu? Que às vezes é quando a gente solta o controle que começa a viver de verdade. Ela o abraçou em silêncio. O reflexo da lua tremia na água, como se dançasse junto com eles. Meses depois, de volta a Miami, o instituto preparava uma nova ala. Não seria apenas uma escola de dança. Agora seria também um hospital de reabilitação artística, onde pacientes com limitações físicas aprenderiam a se expressar através do movimento. Na placa de inauguração lia-se Centro Richard Alencar, onde o corpo aprende o que o coração já sabe. Amara o chamou para discursar. Richard subiu no pequeno palco sem ajuda. Olhou para as crianças, os jovens, os professores e disse: "Um dia, uma garota sem nada me ensinou que quando a dor nos derruba, o amor é quem nos levanta." Fez uma pausa. "E se hoje eu posso andar, é porque um coração chamado Amara me ensinou a dançar de novo." O público se levantou, aplaudindo. Ela subiu ao palco emocionada e o abraçou. "Eu só estendi a mão, Richard, e eu só tive coragem de segurar." O sol se punha lá fora, pintando o céu de laranja e dourado. Eles ficaram ali, cercados por alunos e amigos, sentindo que tinham completado um ciclo. O silêncio era bonito, o tipo de silêncio que existe depois da música, aquele em que o coração ainda dança, mesmo sem som. Se essa história te emocionou, respire fundo e escreva nos comentários: "Eu escolho acreditar na vida." Compartilhe com alguém que precise lembrar que recomeçar é possível. Porque às vezes, o que muda tudo não é o final feliz, é ter coragem de continuar dançando mesmo quando a música acaba.